Você já parou pra pensar? Se sua vida inteira fosse uma mentira? E eu não tô falando de uma decepção amorosa ou uma traição de amigo. Tô falando de tudo. Tô falando de cada passo que você dá, cada palavra que você ouve, cada pessoa que cruza o seu caminho. E se tudo isso fosse só um roteiro? E se você, sem saber, fosse só o protagonista de um espetáculo bizarro, transmitido ao vivo, sem cortes, sem sua permissão? Esse é o ponto de partida do filme de O Show de Truman. Mas o que mais me assusta, sinceramente, é como ele parece menos uma obra de ficção e mais um espelho. Um reflexo incômodo de algo que a gente prefere ignorar. O filme conta a história de Truman Burbank, um cara comum que vive numa cidade perfeita, com vizinhos sorridentes, um emprego estável e uma rotina impecável. Mas tudo isso é parte de um grande teatro. Desde o nascimento, Truman é filmado 24 horas por dia, sem saber. Toda sua vida é um programa de TV. Sua esposa, uma atriz. Seus amigos, atores. Seus medos, fabricados. Tudo ao redor dele foi montado para manter ele ali, preso, satisfeito, ignorante. E aí vem uma pergunta que me martela a cabeça toda vez que eu reassisto esse filme. Será que a gente também não vive assim? Será que a nossa liberdade é real? Ou só parece ser? Porque pensa comigo, quantas escolhas da sua vida foram realmente suas? Quantas opiniões você formou sozinho, sem ser bombardeado antes por notícias, propagandas, redes sociais? Às vezes, eu me pergunto se a gente realmente vive, ou se só interpreta um papel, um personagem bem comportado, dentro de um sistema que não quer que a gente questione nada. No filme, Truman começa a desconfiar quando as coisas pequenas saem do script. Uma luz de estúdio cai do céu, um rádio começa a narrar os passos dele com detalhes demais, pessoas agem estranho quando ele foge da rotina. E é aí que ele começa a enxergar as rachaduras na bolha. Why do you want to have a baby with me? You can't stand me. That's not true. Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mountain Nicaragua, no artificial sweeteners. What the hell are you talking about? Who are you talking to? I've tasted other cocos. This is the best. Tell me what's happening! Well, you're having a nervous breakdown. That's what's happening. You're part of this, aren't you? Roman, Meryl! you are scaring me. No, you're scaring me, Meryl. What are you gonna do? Dice me? Slice me or peel me? There's so many choices! No! Do something! What? What'd you say? Who are you talking to? Nothing. I didn't say anything. E cara, isso é tão real, porque às vezes, na vida, também é uma pequena coisa que acende esse estalo na cabeça. Uma conversa, uma notícia, um sentimento estranho que você não consegue explicar. A diferença é que, no nosso mundo, o programa não é exibido para uma audiência de milhões. É exibido para nós mesmos, enquanto a gente se convence de que tá tudo certo. Tem uma parte do filme que me marcou muito. É quando Truman começa a tentar sair da cidade. E cada vez que ele tenta, algo acontece. Trânsito, acidentes, barreiras, tudo para impedi-lo de ultrapassar os limites do cenário. What now? Truman, looks like a leak at the plant. Back up, back up! Leak at the plant. They had to shut her down. Is there any way around? Whole area's being evacuated. Is there anything I can do? No, ma'am. Thank you for your help. You're welcome, Truman. Truman! Truman! Truman, come back! E isso me soa familiar demais, porque a nossa sociedade também tem essas formas de te manter onde você tá, não com grades, mas com medo. Medo de mudar de carreira, medo de decepcionar os outros, medo de fracassar, medo de ser quem você realmente é. O medo é a cerca invisível do nosso próprio show de Truman. E o mais perverso é que muitas vezes a gente mesmo vira figurante no roteiro dos outros. Reproduz pensamentos, repete padrões, defende ideias que nem sabe de onde vieram. Tudo isso para se encaixar, para fazer parte da audiência, quando na verdade somos o produto. Sabe,
Às vezes eu olho para as redes sociais e penso que a gente se tornou um dos dois lados do espelho. A gente assiste e é assistido. A gente performa o tempo todo, faz pose, cria versões de si mesmo, que nem sempre são verdadeiras. E o mais louco, a gente nem sabe mais quem é de verdade. E aí eu volto pro Truman e vejo a coragem que ele teve de se perguntar: e se tudo isso for falso? A cena final do filme, pra mim, é uma das mais poderosas da história do cinema. Truman finalmente chegou ao limite do mundo criado pra ele. Uma parede azul que simula o horizonte. Ele encontra uma escada, sobe e ali, na frente da porta que o leva pra fora daquele universo, ele para, olha pra trás e se despede. Aquela porta é o símbolo de algo que a maioria de nós tem medo de encarar: a verdade. Porque ela assusta, ela é crua, imprevisível, mas ao mesmo tempo, ela é o único caminho para a liberdade. E eu me pergunto, será que a gente teria a mesma coragem que Truman teve? Porque sair do nosso próprio show exige coragem, exige questionar tudo: a família, os amigos, a carreira, a forma como a gente vê o mundo. E principalmente, exige olhar para dentro e perguntar: quem sou eu de verdade? E é aí que esse filme se torna mais do que uma crítica à mídia. Ele vira uma metáfora da existência, porque no fundo, todos nós somos Truman em algum nível. Vivemos cercados por expectativas, julgamentos e regras que não são ditas. E muitas vezes, esquecemos que existe um mundo lá fora, esperando que a gente atravesse a porta. Mas atravessar essa porta dói, porque o mundo real não é um estúdio, não tem trilha sonora nem iluminação perfeita. Lá fora, tem fracasso, rejeição, solidão. Mas também tem verdade. E a verdade, apesar de tudo, liberta. Tem uma fala do criador do programa, no filme, que me arrepia toda vez. Ele diz: as pessoas aceitam a realidade com a qual são apresentadas. E é verdade. A gente se acostuma fácil demais com o pouco, com o superficial, com o raso. A gente compra a ilusão porque ela é mais confortável, porque encarar o que está por trás da rotina exige esforço, exige vontade de sair do automático. Talvez o mundo não esteja nos filmando, literalmente, mas com certeza tem muita gente interessada em manter a gente exatamente onde estamos. E não é porque somos especiais, é porque somos previsíveis. Porque a previsibilidade é lucrativa. Um consumidor previsível compra mais. Um cidadão previsível questiona menos. Um trabalhador previsível obedece sem reclamar. No fim das contas, o show de Truman não é só sobre Truman, é sobre nós. Sobre como a gente se deixa levar. Sobre como é mais fácil seguir o roteiro do que escrever um novo. Mas a verdade é que cada um de nós tem a chave para sair desse palco. Cada escolha, cada questionamento, cada vez que você diz não para algo que não te representa, é um passo em direção à porta. E talvez, só talvez, seja a hora de abrir ela.